Fala pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Azure File Sync, uma ferramenta incrível para você centralizar o gerenciamento de arquivos na sua empresa. Continue aqui que eu vou te mostrar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mentoria Cloud. Meu nome é Fabiano Giamatti e hoje nós vamos falar sobre o Azure File Sync, um serviço de sincronização de arquivos através do Azure Files. Também não se esqueça de dar seu like, compartilhar com pessoas que você acredita que têm necessidade também desse conteúdo e também deixar seu comentário sobre o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. O Azure File Sync, na verdade, ele tem entrado no melhor dos dois mundos, totalmente flexível, para você ter total capacidade para armazenamento de arquivos através do Azure Files, mas também toda a compatibilidade com o Windows File Server. Com isso, você consegue ter seus arquivos da mesma forma que você tinha antigamente com seus file servers, mas com total escalabilidade. Eu não preciso ter um grande storage espalhados em vários locais onde eu tenho a representatividade, eu tenho escritórios da minha empresa. Eu não preciso ter storage ali dentro. Eu posso pegar o storage da nuvem e somente fazer a parte do sync dos arquivos que eu preciso ter local. E acaba que aquele servidor Windows File, ele vira um cache, vai armazenar somente os arquivos que são mais acessados. E automaticamente, quando algum arquivo começa a ficar mais frio, o Azure File Sync consegue fazer o tiering para a nuvem. E assim, mandar todos os arquivos frios para a nuvem, onde você tem um menor custo de armazenamento, e deixar somente os arquivos mais acessados dentro do seu Windows File Server. Você pode utilizar qualquer um dos protocolos já disponíveis no Windows File Server para você poder acessar esses arquivos, incluindo SMB, NFS e FTPS. E eu ainda posso ter quantos caches eu quiser dentro desse ambiente, ou seja, quantos Windows Servers conectados nesse meu Azure Files, sincronizando os arquivos entre eles. E quais são os principais benefícios quando eu uso o Azure File Sync? Então, um deles, eu já mencionei, que é o Cloud Tiering, que seja, quando o arquivo vai ficando frio, com menos acesso, automaticamente o Azure vai lá e manda ele para a nuvem, e ele fica somente com um apontamento no seu cache, no seu Windows Server File, e a pessoa, quando ela quiser acessar ele novamente, ele vai clicar e vai fazer download daquele arquivo. Qual que é a vantagem disso? O custo de armazenamento na nuvem é a parte mais barata que tem de acesso à nuvem. Uma vez que eu tenho um custo baixo de armazenamento, eu sempre vou utilizar a parte que eu não preciso ter acesso constante, eu vou jogar para a nuvem, que ali o meu custo vai ser menor. E eu vou manter somente os arquivos que são mais acessados no meu ambiente local. Dessa forma, também não tem um custo muito grande de manter um storage gigantesco em vários pontos diferentes do globo. Outro ponto interessante é a questão do acesso multisite. Ou seja, eu posso ter vários pontos espalhados pelo mundo. Se eu fizer a modificação vamos supor aqui no Brasil, num arquivo, a pessoa que estiver lá nos Estados Unidos ou na Europa, ela vai estar enxergando essas mesmas modificações que estão sendo feitas aqui. É totalmente sincronizado entre todos os sites, tá? Multi-site sync. Então ele é sincronizado através de todos os sites que estiverem conectados àquele mesmo grupo. Eu vou mostrar um pouco mais disso na hora que eu for fazer a demonstração. Além disso, toda a questão de você ter o que a gente chama de Business Continuity, ele tem uma velocidade muito mais rápida de você recuperar. Então vamos supor que nesse ponto, vamos supor que o escritório aqui em São Paulo saiu fora do ar, então o servidor queimou, você vai ter que substituir o hardware. Eu colocando um novo hardware ali, automaticamente, sempre que ele já estiver pronto com o Windows Server, tudo configurado, basta eu baixar o agente e conectar com o meu Azure File, que automaticamente ele vai começar a fazer a sincronização. E ali eu tenho todo o metadado, então todos os arquivos vão estar aparecendo ali para mim, e quando os usuários forem clicando neles e forem acessando aqueles arquivos, automaticamente ele vai baixando e vai mantendo o cache local novamente. Eu não preciso fazer todo um recover de todos os dados de uma vez só, que demandaria muito mais tempo para poder colocar no ar e a pessoa já conseguir acessar os arquivos. Então com isso dá mais agilidade e o tempo de recuperação de desastre diminui bastante. E por último, também a questão de backup. Eu não preciso ter uma ponta de backup, ou pessoas responsáveis por fazer backup em cada escritório que eu tiver espalhado em qualquer lugar, em qualquer região. Então, com isso, eu tenho um backup centralizado que é exatamente na nuvem, uma vez que todo esses arquivos estão no Azure File. E eu posso manter somente um cache local para facilitar o acesso de arquivos mais acessados. Mas todos os meus arquivos estão armazenados no Azure. E eu tenho um backup centralizado, eu tenho uma central única fazendo todo esse backup, onde quer que as pessoas estejam, onde quer que esses caches estejam também distribuídos. Mas eu estou tendo sempre centralizado esses arquivos, então o backup também vai ser centralizado em um único ponto. Então facilita muito a administração. Beleza, então agora vamos entrar na ação e ver como é que funciona isso por dentro do Azure. Então vamos lá. Vamos começar aqui então, mostrando, já entrei no portal do Azure, e agora eu vou mostrar como é que a gente faz para poder criar nosso Azure File Sync. Então qual que é o primeiro ponto aqui? Primeiro a gente precisa ter um storage. Então aqui você pode criar seu storage account. Vou criar um novo aqui. E aqui você vai colocar, no caso, toda a sua subscrição em qual Resource Group. Então vou criar um novo Resource Group aqui.
teste 01, por exemplo. O nome da sua storage account, e aqui eu vou colocar teste 01 também. Região, aqui tem que ser um nome único, então eu vou colocar Jamat 06, que eu sei que não tem. Região, como sempre, a gente usa a mais barata nos nossos testes. E aqui tem questão de performance. Você pode escolher, tudo aqui você tem que fazer um trade-off, né? Tem que fazer o que faz mais sentido para você, se é questão de performance, se é questão de custo. Se você desejar ter mais performance, normalmente a gente prefere utilizar a V2, porque ela tem mais recursos ali disponíveis para você fazer configuração. Porém, se você precisa ter uma questão mais de performance, o Premium vai te dar mais recursos de performance, apesar de te dar uma limitação de questão de tanto de disaster recovery, entre outros recursos também. E aqui, redundância. Como eu falei, se eu colocar o Premium aqui, você pode ver que aqui ele me limita como que eu faço essa redundância. Caso eu deixe o Standard, eu tenho a distribuição, então eu posso fazer essa replicação tanto local quanto em diferentes regiões, em diferentes zonas de disponibilidade. Nosso caso aqui, a gente vai pegar o standard, vai pegar o mais barato, a redundância local, LRS, aqui no Advanced. Aqui você vai definir qual tipo quais as features de segurança você quer disponibilizar. No caso, se você for trabalhar com Data Lake, você vai colocar aqui, Blob Storage, etc. E aqui você pode habilitar o Azure Files, que é exatamente o que a gente precisa. Então, nesse caso, você tem que habilitar o Azure Files para você conseguir trabalhar com o Azure File Sync. E aqui, beleza, Next. E aqui, questão de rede, se você quiser conectar isso já no ambiente, também você consegue fazer isso, definir qual que é se é um private endpoint para conectar com a sua placa de rede, todo o sua VNet, tudo bonitinho. Você pode fazer tudo isso aqui. No nosso caso aqui, como é um ambiente de teste, a gente está fazendo tudo no ambiente público. Questão de proteção de dados. Questão de recovery, você pode habilitar o Point in Time Recovery for Containers. Questão de soft delete for containers, for blobs, for file shares. Tudo isso você pode habilitar aqui, fazer tracking das versões de blobs. No nosso caso, a gente vai deixar tudo standard, deixar o tags aqui. Validar, tá tudo ok. Ele vai fazer a validação, validate, pass, create. Eu não vou criar, vou mostrar um já criado aqui. E o segundo passo, depois que você criou esse recurso, você vai vir aqui e digitar Storage Sync. E aqui tem o Storage Sync Service. Então aqui já tem eu já vou entrar nesse aqui que está conectado. E aqui você pode ver que tem alguns recursos. Então, primeira coisa, são Sync Groups. Eu posso ter vários Sync Groups com diferentes necessidades, onde eu vou agrupar as máquinas que vão estar compartilhando os arquivos. Nesse caso aqui, eu tenho esse File Sync. Entrando aqui mais nele, a gente consegue verificar como é que ele está configurado. Então, primeiro, eu tenho uma storage account com um file share com esse nome aqui, está provisionado, está com um health aqui ok, onde que está a localização, tudo mais. E aqui são os endpoints que estão conectados com ele. E esses endpoints são nada mais que os file servers que estão trabalhando para poder criar o cache local. Então eu posso ter máquinas tanto no Azure para ser cache, quanto máquinas em qualquer outra nuvem ou mesmo no seu ambiente on-premise. Então aqui no caso eu tenho os exemplos de máquinas aqui, você pode ver que elas estão em paths diferentes e são máquinas que estão em ambientes diferentes. Essa máquina inicial aqui ela está no Azure e essa segunda máquina aqui ela está no ambiente on-premise. Então eu vou mostrar conectando em cada uma delas como é que funciona isso também. Se eu quiser adicionar um novo servidor, um novo endpoint aqui para esse sync group, eu posso adicionar aqui um endpoint. Ele já me dá o passo a passo aqui, posso registrar ele. Caso eu tenha algum servidor registrado, ele vai visualizar aqui e eu posso adicionar ele aqui. Caso eu ainda não tenha um servidor adicionado, posso voltar aqui em Registry, Servers, e aqui eu vejo todos os servidores que estão adicionados. Se eu quero adicionar um novo servidor, basta clicar aqui, eu vou baixar o agente. Aqui ele já entra para mim no site de download, onde eu consigo fazer o download do agente do Azure File Sync. Com isto, eu instalo isso no meu novo servidor de arquivos que eu quero estar sincronizando esses arquivos do Sync Group. E uma vez que ele estiver sincronizando, eu já consigo visualizar ele também dentro daquela infraestrutura. Então voltamos aqui para o Azure. Então toda vez que eu tiver um novo servidor, eu consigo verificar aqui, eu consigo ver a saúde dele, qual que é o estado, se ele está online, se ele não está online, qual o sistema operacional, a versão do agente que está rodando em cada máquina, última vez que fez um sync. E aqui eu vou adicionando. Eu posso criar novos Sync Groups. Então vou criar aqui um novo Sync Group. E aqui você tem que apontar para ele onde que está esse file share dentro do seu storage account. Então aponta aqui qual é o storage account. E aqui vai me listar todos os storage accounts que estão na mesma região onde eu deployei esse file sync. Então como vocês podem ver, esse file sync está no East US,
Então, também o Storage Account tem que estar na mesma região. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que faz a configuração lá dentro do Storage Account. E aqui, já dentro do Storage Account, você pode vir aqui em File Shares e criar seu File Share. E aqui você pode dar um nome, então vou colocar teste 01. A quantidade de qual que é a cota que você quer fazer. Você pode setar um valor máximo aqui em gigabytes. Então, posso setar o máximo que ele suporta, no caso esse tamanho de disco de Storage Account que eu criei. Então ele me dá 102.000 gigabits. Só que aqui eu vou colocar menos, eu vou colocar somente 100 gigas. E aqui eu posso também ter os tiers. Então é legal que você pega as informações aqui. Exatamente, você tem aqui a questão de performance. Como eu não setei ele para Premium, eu não vou ter a opção do Premium aqui, que é o que tem maior velocidade, maior performance. Mas eu tenho o Transaction. Ele é otimizado para troca de arquivos constantes, né, para otimização transacional. Eu tenho para hot e cool. E aqui são arquivos mais frios, né, o cool. Nesse caso aqui eu vou deixar o hot, não precisa ser transacional, não tem tanta troca de arquivos nesse caso aqui nesse storage. Vou dar o create, pronto, ele já criou um novo file share aqui disponível para a gente. Então aqui tem duas máquinas virtuais, uma rodando no meu ambiente on-premise, a outra rodando no ambiente do Azure. Então é a máquina virtual que está rodando no Azure. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo arquivo para a gente verificar o file sync funcionando. Então, aqui, teste 12. Vou colocar algumas informações aqui dentro, só para não ficar vazio o arquivo. Vou salvar. Então lembra, o que o file sync vai fazer? Então aqui no caso eu estou rodando, eu criei um arquivo numa máquina que está no Brasil. Ele fez a sincronização, então ele jogou esse metadado já para o Azure. E o Azure, o que ele fez? Ele salvou esse arquivo na central, então no meu file share. Dentro desse file share, ele já sincronizou para os outros demais endpoints, ou os meus caches espalhados pelo mundo inteiro. E aqui eu tenho uma máquina que está nos Estados Unidos. Você pode ver que ela já aparece aqui o arquivo 12 que eu acabei de criar. E como eu ainda não cliquei, eu não abri ele nessa máquina, ele não fez o cache dessa máquina. Então esse arquivo aqui eu consigo visualizar só no metadado. É só um apontamento para aquele arquivo que está no file share lá no Azure. Se eu clico aqui, aí sim ele faz o download e aqui eu já consigo verificar as informações que eu acabei de imputar. Então essa aqui é a mágica do file share, junto com o Storage File Sync. Ele sincroniza esses arquivos em diferentes endpoints, em diferentes regiões, mas você tem sempre esses arquivos centralizados no Azure, onde fica muito mais fácil a administração, toda a questão de custo, uma vez que a centralização do meu storage fica ali no Azure, e além disso toda a parte de operacionalização disso, tanto questão de backup, manter esses dados, recuperação de dados, a parte de disaster recovery, como já foi mencionado anteriormente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, muito obrigado e até mais!